Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que fala de dicas de leitura sobre religião, religiosidade, história das religiões mundiais, literatura e religião, e sem viés apologético. Já falamos em outros vídeos aí sobre história da Bíblia, né? A Bíblia, arqueologia, o livro da Bíblia, está aqui em mãos, né? Que está Globo Livros. Também falamos sobre a formação do cânon bíblico, né? As traduções da Bíblia, as Bíblias católicas, então tá tudo aí na nossa playlist sobre Bíblia, Sagradas Escrituras, ok? Então é interessante esse livro, justamente para mostrar a historicidade da Bíblia, né? Já estudamos o livro do Eduardo Arnes também, que fala sobre isso, que a Bíblia não caiu pronta, né? Os livros sagrados não caíram prontos, né? A Torá, a Tanar não caíram prontos, né? Foram um processo histórico de escrita, vários autores ao longo de milênios, né? Fora a dificuldade de recuperar esses textos e traduzir, né? Então já falamos em outros vídeos sobre tradução, a dificuldade de tradução e, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém está aqui, né? Destaque aqui a Bíblia de Jerusalém, que tem essa preocupação histórica, né? Os maçoréticos, os textos, né? As novas descobertas arqueológicas, textos que foram encontrados no século XX, né? Em Qumran. E hoje nós vamos falar dos apócrifos à Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros, mas alguns outros livros não entraram na Bíblia. Inclusive aqui vai mostrar como é que foram decididos esses cânones, né? Em que momento foi decidido os cânones, porque já existia a igreja, né? A igreja cristã, já existia uma tradição, já existia ali uma sequência de diáconos e até papas, né? E aí com o tempo, nos concílios, que eram as reuniões dos magistérios da igreja, do magistério da igreja, é que se formou o cânone. O que é o cânone? É aqueles livros que foram decididos, né? Que seriam partes da Bíblia. E aí os que não foram? Então nós temos deuterocanônicos, não canônicos, né? E você tem os livros apócrifos, né? Muitas vezes esses deuterocanônicos que tem na Bíblia católica não são reconhecidos na protestante, e quando aparecia era apócrifa, né? Então é essa confusão aí. Mas no Antigo Testamento, os apócrifos é aquele livro de Enoque, o livro da Ascensão de Isaías, né? São outros livros que nós vamos comentar aqui justamente sobre isso, né? Sobre quais são os livros apócrifos. Então, tem essa edição que tem alguns desses livros apócrifos, dois do Antigo Testamento, né? Não confundir com o Deuterocanônico, que eu te falei, né? Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, Judite, né? Abacuque e tal, Eclesiastes, Sabedoria. É considerado apócrifo, mas na Bíblia Católica é o Deuterocanônico, tá? Agora, apócrifos são outros. Então, apócrifos são o livro de Enoque, né? Igual tem aqui, ó. Segredos de Enoque, Ascensão de Isaías. Esses são apócrifos do Antigo Testamento. Então, o livro de Enoque é até citado, né, no livro de Judas, que tem lá no Novo Testamento, né? E Isaías é aquela questão lá, né? Isaías foi um profeta, foram vários profetas, então né, os estudos que são dois Isaías, né? Deutero-Isaías. Ah, não, tem outro Isaías, então são três, lá são quatro, né? Então, porque é um profeta muito famoso e várias pessoas podem ter escrito livros de profecias e assinado como Isaías, né? Então, possivelmente existiu Isaías, mas existiram outros profetas, outros escritores que foram acrescentando, e aí por isso que o livro de Isaías tem até possivelmente 4 autores, né? Então tem 3 a 4 autores, né? São estudos, né, feitos, e inclusive eu falei aqui as redações da Torá e da Tanar, ou seja, você tinha Samuel, você tinha Reis, você tem depois os Crônicas, que reescreve, né? Então são períodos, muitas histórias você tem reescritas depois, principalmente do cativeiro na Babilônia, né? Eles ficaram um tempo lá, o rei Nabucodonosor e tal, e aí começaram a formar sinagogas, né? O trabalho judaico mesmo de escrita, de tradução, e aí você tem os Talmudes, né? O Talmud de Babilônia, o Talmud de Jerusalém, etc, né? Para a passagem do Novo Testamento, aí aqui já tem os outros, o Proto-Evangelho de Tiago, o Pseudo Tomé, o Evangelho Árabe da Infância, né? Esse aqui, a infância do Salvador, História de José o Carpinteiro. Então esses livros aqui são mais aquela lacuna entre os 12 e os 30 anos. O que Jesus, né, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, fez nesse período? Então, tenta se explicar, aí tem esses como é que chama aqui? Os evangelhos, né, de Tiago, o livro da infância, que é mostrando, por exemplo, aqueles momentos lá em que Jesus, criança, fazia milagres, né? Então, quando ele pegava a massinha lá, a argila, moldava pássaros, os pássaros voavam, né? Os animais que ele moldava criavam vida e tal. Ou então quando ele brigava com os coleguinhas, né? Então ele soltava uma maldição nos coleguinhas lá, depois ele ressuscitava os coleguinhas e tal. E isso são os apócrifos, né? Ou seja, não está no cânone bíblico essas histórias, porque no cânone bíblico a única imagem que você tem é de Jesus no templo, conversando com os rabinos lá, né? Com os sacerdotes.
e depois, quando ele encontra João Batista e é batizado, né? Então lá, então tem uma lacuna aí dos 12 aos 30. Ah, ele foi para a Índia, ele foi para o Egito, ele foi para as Arábias, né? Então começa a surgir um monte de literatura referente a essa época que Jesus viveu, esses 12 aos 30, tá? Então a Bíblia não relata porque não tem importância, né? Foi um carpinteiro, trabalhava com o pai dele lá. Depois que o pai morreu, né, o pai já era mais idoso, São José já era mais idoso, né, assumiu Maria, a Virgem Maria, e aí ele morreu, e aí quando José morreu, aí Jesus, agora eu vou para o meu ministério, né, vai para a missão de pregar o evangelho, né, então é essa questão aí. E aqui tem várias partes, então essa parte da infância, tem a infância de Maria também, né, então tem outros evangelhos aqui, apócrifos, que inclusive serão aproveitados no Alcorão, né, o Corão Sagrado, que é o livro sagrado lá dos muçulmanos, né, no islamismo. Já falei em vídeo anterior sobre o islamismo, o livro do Islã, em que mostra que realmente algumas partes dos apócrifos foram conservadas nas Arábias, lá na Síria, né, aquela região ali, ou na Bíblia bizantina, né. E aí, na escrita do Alcorão, e o Mohammed, né, o profeta Mohammed andava naquela região ali, né, com as caravanas, teve contato com os cristãos, teve contato com esse material, e por isso ele tinha essa ideia aí do cristianismo. Então, era o cristianismo apócrifo, né? Então, tem a infância de Jesus, então tem essa referência no Alcorão, né, que Jesus fazia milagre desde criança. Essa história da Maria, da Virgem Maria, que não tem na Bíblia, né? Lembrar que no Alcorão é Miriam, né? Então você vê, tem uma referência imensa, tem uma surata, uma sura em nome de Miriam, que é referente à mãe de Jesus, na mãe do profeta Jesus, lembrando que para o Islã, Jesus é um profeta, né? Então é semelhante à tradição judaica, né? Judaica e islâmica de profetas, não tem ideia de Deus imanente no sentido de, para o judaísmo, para o islamismo, Deus é transcendente, então Deus não entra na criação. Essa ideia de avatar, de Deus encarnado, não existe na teologia judaica nem islâmica. Isso aí é cristianismo, tá? Então a gente fica lendo as outras religiões com olhar cristão. No cristianismo é que tem essa ideia de Emmanuel, ou seja, Deus entre nós. Então Deus que é transcendente se tornou imanente, entrando numa criatura, né? Então o verbo se fez carne, tá? Essa ideia não tem no judaísmo, não tem no Islã. Por isso que a dificuldade de diálogo muitas vezes. Mas até um bom diálogo entre... Por exemplo, a gente vê vários vídeos de conversa de islâmicos e católicos, né? Inclusive com referências aí à veneração de Maria, né? Então é muito referenciada. Mas, por exemplo, tem diferenças. O Islã não usa imagens, né? Então raramente você vai ver imagens do Islã. Eles usam caligrafias estilizadas. Não usam iconografia nem estátuas de Maria, do menino Jesus, né? Não tem isso aí não. Tá? Tem outra aqui que é o Evangelho de Nicodemos e a descida de Cristo ao inferno. Né? Aquela ideia de que quando Jesus estava morto, lá no sepulcro, antes da ressurreição, ele foi aos infernos. Então ele arrombou as portas do inferno. É uma liturgia que tem na igreja ortodoxa, né? Que é aquela de quem está chegando, é o Rei da Glória. Né? Quem é o Rei da Glória? E aí é o Jesus chegando, né, para resgatar a alma dos santos. Né? Então, quem é o Rei da Glória é um trecho aqui que aproveita os Salmos, né? Tem os Salmos, e aí ele aproveita. Então, muitas vezes, esses apócrifos são posteriores ao cânone, né? Lembrar que o cânone foi montado aí no 2º e 3º século, tá? 4º século, então fecharam o cânone lá nos 300 e tantos, né? Então, lembrar que a igreja existe antes da Bíblia, né? Já falei isso em outros vídeos aí. A igreja, a tradição existe antes da Bíblia e aí foi formando a Bíblia. Não é a Bíblia que existiu pronta e aí formou a igreja, não, né? Essa ideia é meio complicada, você falar que, né, foi a Bíblia que veio pronta e aí agora surgiu a igreja. Não, existe a igreja, várias igrejas, várias formas de pensamento. Você tem os ebionitas, você tinha os arianos, né, o pessoal do arianismo, você tinha os gnósticos, então você tinha várias, né? E aí com a formação do cânone, né, o cânone ortodoxo, é que se chegou à Igreja Católica, depois se formou ortodoxa mesmo, né? Que é lá com a grande cisma em 1054. Então é isso, né? É um pouco de estudo do cristianismo. E por falar em gnóstico, então além desses aqui, lá no meados do século XX, Nag Hammadi descobriram mais coisas gnósticas. Então encontraram o famoso Evangelho de Judas. Né? Aqui o Evangelho de Judas não é um evangelho escrito por Judas, não, né? Mas é uma versão de Judas para a história, no sentido de que o Judas é o discípulo predileto. E é o único discípulo que entende Jesus, né? Porque na Bíblia fala que Jesus falava parábola para as pessoas, né?
e tinha um ensinamento para os seus discípulos. Daí a ideia de gnose. A ideia de gnose é que Jesus tinha um conhecimento secreto para passar só para os discípulos, né? E qual que é o discípulo que entendia tudo? O Judas. Então, o Judas era o mais inteligente, o mais aplicado, o mais fiel, que é diferente daquela imagem que a gente tem de Judas na Bíblia canônica, né? Que Judas é o traidor, roubava dinheiro e tal, e traiu Jesus, né? Então, por 30 moedas. Agora, essa é a versão mais canônica, né, de que ele era um traidor, um cara mal intencionado, mas não teria sido escolhido por Jesus se não tivesse um motivo, né? Então Jesus escolheu 12 ali, daqueles 70 discípulos, não foi à toa, né? E aí, a outra leitura de Judas é que Judas é aquele que mais esperava de Jesus, mais tinha a preocupação messiânica, e quando Jesus não tomou o poder, né, que ele imaginou que ele tomou o poder, e aí ele, eu vou entregar ele para os romanos, né, para ver se aí Jesus toma atitude, mostra poder e se liberta dos romanos e tal. Então tem essa leitura, já vi pessoas defendendo essa tese aí, de que Judas não era mal intencionado. Judas era o que mais tinha fé, ou seja, no sentido de que, ó, vou fazer prender Jesus, que aí na hora que Jesus for preso, ele, não, peraí, aí é demais, e aí ele tomava, né, o poder dos romanos, que a ideia messiânica era isso, de que o Messias seria aquele rei judeu que ia libertar a pátria e fazer uma era de prosperidade, né? Então, por isso que muitos judeus não aceitam Cristo, porque, ora, depois de Cristo destruiu o templo, os judeus espalharam pelo mundo, foram perseguidos, então cadê a era de prosperidade, né? Então, tem essa dificuldade dos judeus ortodoxos aceitarem Jesus como Messias, justamente por essa questão, né? Então, ressalto isso aí. Tem um outro livro aqui sobre o Evangelho de Judas, mas é aqui mais um romance, meio Dan Brown isso aqui, né? Vou dar uma lida para comentar depois, mas é um romance que vai basear justamente nessas descobertas desses manuscritos. O pessoal faz muito isso, né? Tipo lá, a tumba do Tutankhamon, né? Tutankhamon, fizeram vários romances, a tumba amaldiçoada e coisa e tal. Então a mesma coisa aqui é esse estilo Dan Brown de fazer esses romances, thriller de policial, mas com descobertas arqueológicas. Então, como é que esse manuscrito foi chegar na mão das pessoas, os eruditos, né? Esses manuscritos lá do Qumran, né? E do Nag Hammadi, geralmente foram encontrados por pessoas incultas, pastores, fazendeiros, estavam lá no meio das grutas, pastoreando carneiros lá, sei lá. E aí acharam esses vasos com esses escritos, com esses pergaminhos, com esses papiros. Muitas vezes manusearam erradamente, o negócio realmente virou pó, né? Porque imagina, tem 2000 anos que isso está lá, e aí virou pó, né? Literalmente, então aqui você vê as fotos de como é que o estado que foi encontrado esses papiros, né? Tá vendo? Aqui foi escrito em copta. Copta é uma linguagem egípcia, né? Então esse aqui traz comentários dos eruditos e trechos da reconstituição, porque vários pedaços se perderam, né? Da reconstituição de Judas. E esse aqui é uma criação romanceada lá, Dan Brown, sobre como é que descobriram esses manuscritos, né? Então depois eu vou ler, ver se tem pelo menos um valor literário, né? Mas eu recomendo principalmente esses dois aqui, um complementa o outro, porque esse vai falar mais do material apócrifo. Lembrar que Qumran não tinha evangelhos, né? Assim, o Qumran tinha escritas judaicas, porque Qumran eram os essênios não eram cristãos, não eram nazarenos, então o que foi encontrado lá é o rolo de Isaías, né, trecho de Daniel, etc. Tá? Então não era... Agora, em Nag Hammadi foram encontrados evangelhos, alguns estão aqui, né, acho que o Tomé, né, o Dídimo, né, deixa eu ver aqui se é esse mesmo, segundo Tomé, o Dídimo, aí sim, então tem esse gnóstico. E aqui esse gnóstico com outros, né, foram encontrados outros livros gnósticos, porque o que aconteceu? Os gnósticos, como era uma seita, né, uma heresia em relação aos ortodoxos, foram proscritos, e aí o pessoal obrigou o pessoal a assumir que essas obras foram proibidas, e aí os gnósticos, o que eles fizeram? Enterraram, né, guardaram para a posteridade essas obras. E aí agora no século XX, os arqueólogos, ou por acidente, né, algum beduíno lá andando lá no deserto encontra, e aí voltou então esse material. Aí mostra justamente as diferenças que tinha dos gnósticos para os outros. O que a gente sabia dos gnósticos antes era que os padres da igreja patrística falavam contra as heresias. Então a gente tinha a versão dos padres da igreja sobre os gnósticos. Agora nós estamos tendo acesso então ao material gnóstico. É claro que os padres né, pioraram a imagem dos gnósticos, porque os gnósticos eram hereges, né? Mas realmente faz sentido algumas coisas, principalmente aqui nesse de Judas, em que o Deus dos discípulos não é o mesmo Deus de Jesus. Só que coisa estranha, né? Porque aí a ideia para o gnóstico principal é que Jesus nem veio em carne, né? Jesus era um espírito, uma divindade lá,
um Cristo cósmico, né, que servia a um outro Deus. E o Deus que criou a humanidade, o Deus que criou a matéria, é um outro Deus, o demiurgo, que é até um Deus perverso, né? Porque para os gnósticos o espírito é bom e a carne é pecaminosa. Então ele não imagina que o Salvador da humanidade viesse em carne, né? Então para os gnósticos seria absurdo que Cristo tivesse carne, né? Por isso que está lá no Evangelho de João, né, quando ele fala que o verbo se fez carne. Inclusive isso aí, você vê com quem que ele está falando, né? Ele está falando com os gnósticos. Os gnósticos falavam, não é impossível isso, né? O Deus que fez a carne, o Deus que fez a matéria é um Deus errado, está totalmente errado, é um Deus perverso, que prende o espírito na matéria. E que aí Cristo entrou em acordo com Judas, e aí falou assim, você vai me ajudar a me libertar. E aí Judas entregou Jesus, Jesus se libertou. É uma coisa meio complicada, né? Assim que eu entendi, né? Que eu entendi. É um outro pensamento, né? Não sou gnóstico, não é a minha linha. Tem canais aqui no YouTube especializados em gnose, né? Então as pessoas debatem esses textos gnósticos. Então, aqui meu estudo é da Bíblia, né? Então meu trabalho é o estudo da Bíblia. Eu ler um ou outro apócrifo para comparar por que a Bíblia é canônica, né? Por que alguns livros não são canônicos. Mas o gnosticismo é uma coisa meio diferente, né? Assim, que existam dois deuses, um deus da matéria, um deus do espírito e tal. Isso não é bíblico, né? Então, a gente pode debater essas diferenças aí, mas eu acho interessante ler para conhecer, tá? Assim, não levo muito a sério muitas coisas aqui, totalmente diferentes. Ou você aceita isso aqui ou aceita a Bíblia, né? Não tem como você fazer, não tem como você ser cristão e gnóstico ao mesmo tempo, né? Porque tem umas coisas realmente, ou você é cristão, né? Ou você é gnóstico, né? Então é você que escolhe, como diz o outro, né? Eu acho complicado essas saladas que algumas pessoas fazem, não, eu sou cristão e sou gnóstico. Não, né? Então, mas é importante ler isso aí. Se eu achar mais alguma coisa interessante aqui, mais apócrifos, né? Vou trazer para discutir aqui, porque além da Bíblia a gente quer conhecer, né? E se possível é tudo, né? Quem sabe eu acho uma Bíblia etíope, né? Uma Bíblia ortodoxa que tem aí. A Bíblia nós temos 66, né? Na Bíblia protestante, 73 na católica, mas se eu achar uma Bíblia de 80 livros eu vou querer ler, porque é importante conhecer para debater e ver como é que foram formados esses cânones, né? E também recomendo, claro, né, onde eu comecei aqui, ó, o livro da Bíblia, que isso aqui é bem didático, bem enciclopédico. Qualquer dúvida pontual que você tenha sobre a Bíblia, você pode, né, pode ler de capa a capa ou pode fazer uma consulta, né, porque é muito didático e vai explicar esses detalhes da formação do cânone, tá? Então é basicamente isso aí. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.